CGI ruim é algo que pode sacanear qualquer filme. Imagina só, você tá lá empolgado pra ver o seu filme favorito e de repente parece aquele personagem de PlayStation 2. Horrível, né? Então hoje a gente vai relembrar 7 filmes que foram destruídos pelos efeitos especiais horríveis. Alguns deles são franquias gigantescas, mas nem todo o dinheiro do mundo pode salvar eles dessa catástrofe. Fala meu querido, tudo beleza? Eu sou o Fael e você tá no Mansão Nerd. E hoje a gente vai desenterrar aqueles momentos vergonhosos do cinema onde o CGI foi tão ruim que virou motivo de piada. E olha, tem cada coisa inacreditável nessa lista. Você já deve ter visto alguma cena que te fez pensar: como aprovaram isso? Pois é, até grandes produções não estão imunes a efeitos especiais duvidosos. Então, bora lá conferir essa lista que vai do engraçado ao absurdo. 7º lugar, Liga da Justiça e o bigode do Superman. Esse erro de CGI foi um dos mais famosos da cultura pop. Durante as refilmagens feitas pelo Joss Whedon no filme da Liga da Justiça, o Henry Cavill estava gravando Missão Impossível, e por contrato ele não podia raspar o bigode, porque o personagem dele exigia que ele tinha uma aparência mais rústica e bruta. Então a nossa querida Warner, em vez de adotar alguma solução prática como uma prótese, uma maquiagem, decidiu resolver esse problema removendo ele digitalmente. O problema é que eles fizeram um serviço de porco na hora de recriar as expressões humanas, e não ficou nada convincente. Assim, o rosto do Superman parecia um deepfake feito por alguma inteligência artificial, com a boca e os lábios dele todo deformado e deslizando sobre a pele. O CGI zoado aparece logo na cena inicial do filme, quando as crianças filmam o Superman com o celular, e o efeito ficou tão evidente que tira totalmente a imersão do filme. E o pessoal caiu matando e essa cena acabou virando meme, comparando ele com os jogos antigos de videogame. E além disso, a cena também acabou virando um símbolo do fracasso do filme da Liga da Justiça. E para completar, quando saiu a versão do Zack Snyder em 2021, eles cortaram essa cena do filme, o que mostrou que não era nada necessário ter feito esse desastre. Mas isso eu já esperava. Como eu disse em uns vídeos atrás aqui no canal, o Zack Snyder é muito bom em fazer filme bonito. E é lógico que ele não ia deixar uma bagaça dessa ficar no filme dele. Agora eu estou aliviado. E em 6º lugar temos O Retorno da Múmia e o The Rock feito para o PlayStation. Dwayne The Rock Johnson estava no início de sua carreira cinematográfica, quando foi escalado para interpretar o Escorpião Rei em O Retorno da Múmia. Ele aparece bem rapidinho no começo do filme em cenas live action, mas no auge do filme ele volta com uma mistura entre o humano e o escorpião, inteiramente feito de CGI. E aí que mora o problema. O orçamento não foi suficiente para entregar uma boa animação realista. O resultado foi um modelo totalmente artificial que parecia feito de plástico, e com os movimentos mega travados. O rosto do The Rock foi recriado digitalmente, mas a tecnologia estava tão crua naquela época que o CGI nem parece o ator. Ele acaba parecendo um personagem de Mortal Kombat do PlayStation 2 que apanha pra todo mundo. Essa era para ser a grande cena final do filme, onde eles iam enfrentar um monstro aterrorizante. Mas o efeito ficou tão ruim que virou um momento engraçado no filme. E ao invés de assustar o público que estava assistindo, o Escorpião Rei mais tirava risada. E esse erro marcou feio a franquia da Múmia, porém não atrapalhou a ascensão do The Rock em Hollywood. E curiosamente, o personagem Escorpião Rei fez tanto sucesso que ganhou um spin-off solo em 2022. Mas felizmente sem aquele CGI horrível. 5º lugar, Lanterna Verde e o traje digital de Ryan Reynolds. E assim, na moral, esse filme tem vários problemas, mas o pior sem dúvida foi a ideia de fazer o traje do Hal Jordan todo de CGI. Ao invés de simplesmente colocarem uma roupa no ator e depois realçar ela com CGI, não, eles decidiram fazer ela toda de CGI. E o resultado disso foi uma aparência totalmente artificial, que nunca parece estar realmente no corpo do ator. E para piorar, a máscara dele que cobre os seus olhos foi feita também digitalmente, deixando o rosto estranho e meio sem proporção durante o filme, sabe? E ao invés de parecer um super-herói todo imponente, igual
ele deveria ser o Hal Jordan, ele acabava parecendo um personagem flutuando dentro de um cenário digital, sem peso, sem integração com o ambiente em volta dele, e o CGI ruim tirou totalmente a seriedade do filme, sabe? Transformando as cenas de ação em um videogame velho. Até o próprio ator do Ryan Reynolds não perdoa a escolha criativa feita pelo pessoal do filme. Tanto que no primeiro filme de Deadpool, em 2016, tem uma cena onde ele diz: "Por favor, não me deem um uniforme verde e que não seja animado", que é uma alfinetada no uniforme grotesco do Lanterna Verde. E agora, cara, o quarto lugar me dói o coração de falar, porque ele é o filme do meu super-herói favorito. Quarto lugar, The Flash e o Multiverso de Cera. E assim, o hype pro filme The Flash era enorme, especialmente porque o filme prometia explorar o multiverso da DC, sem contar que ele era para ter saído em 2018 e acabou saindo só em 2023. E eu lembro que cada ano que ele era adiado eu ficava, não, agora vai, eles vão fazer um bom filme, por isso que estão adiando. E principalmente por adaptar os quadrinhos de Flashpoint, eu tava muito animado, porque tanto os quadrinhos quanto a animação dessa história é sensacional, então eu falei, não tem como errar. No entanto, o filme é todo cagado. No começo já tem aquela cena bizarra dos bebês no hospital e nesse momento eu já comecei a ficar triste no cinema. Tanto é que eu fui na estreia pra ver o filme e já fiquei sem chão nessa hora. E pra piorar, toda a cena que envolvia o conceito de multiverso foi um desastre total. Quando o Barry viaja pelo tempo, ele entra num espaço chamado Chronoball, onde ele acaba vendo os eventos do passado e versão alternativa dos personagens. E essa é a pior cena do filme. Ah, cara, eu fico triste demais só de lembrar. Esse filme tinha tudo pra dar certo, mas os caras cagaram no filme inteiro. As versões do multiverso pareciam uns bonecos de cera. Assim, o PlayStation 1 ganhava muito desses personagens. Personagens clássicos como Christopher Reeve, do Superman e o Nicolas Cage, foram recriados digitalmente e ficaram uma coisa horrível. Sem qualquer expressão humana realista, assim, ficou sem condição. Ao invés de parecer uma homenagem para esses personagens, parecia mais uma ofensa a eles, com alguns modelos 3D inacabados. Em algumas cenas, o CGI estava tão feio que eu ria no cinema. E olha que eu não gosto de ficar falando, de fazer barulho no meio do cinema, mas não deu. O diretor Andy Muschietti defendeu a escolha dele, dizendo que a intenção era que os personagens parecessem distorcidos pela perspectiva do Barry. Mas não colou essa justificativa. E o CGI virou um dos maiores pontos negativos do filme, que tá cheio. Esse filme, pra mim, é uma baita decepção. Tá bom. E na moral, só por eu ter lembrado do sofrimento que eu assistindo esse filme do Flash, já merece o seu like aqui nesse vídeo, não merece? Então, por favor, cara, dá o like, comenta aí se você assistiu o filme do Flash e se você ficou tão decepcionado quanto eu. E não se esquece de se inscrever no canal, me ajuda a bater aí a meta de 100 inscritos. Valeu e vamos pro número 3. E chegando agora no top 3 filmes com pior CGI, temos Crepúsculo, Amanhecer, parte 2, com um bebê assustador. É, meu amigo, se eu achei o bebê do CGI do Flash feio, é porque eu ainda não tinha visto esse aqui. Quando eu tava preparando essa lista e fui assistir esse filme, cara, é bizarro como o CGI desse bebê ficou algo horrível. O nascimento da Renesmee McCullum deveria ser um momento emocionante e marcante na saga Crepúsculo, mas acabou se tornando um dos piores desastres de CGI do cinema moderno. Ao invés de usarem um bebê real ou aqueles animatrônicos realistas, os produtores decidiram criar uma versão digital da criança. A desculpa deles é que o bebê precisava parecer algo extraordinário, já que era uma existência única, e a inteligência dela avançava rapidamente. No entanto, o que conseguiram foi um bebê com um rosto artificial e uma expressão perturbadora, sério. Vai estar aparecendo aí na tela, me diz aí se isso parece um bebê. E ao invés de um momento emocionante, a introdução do bebê virou motivo de piada. As críticas do CGI foram tão pesadas que a cena se tornou um dos pontos mais zoados da saga Crepúsculo. E olha que esses filmes têm muita coisa para ser zoado. E até hoje, esse bebê é um exemplo clássico de como não fazer um CGI. Número 2, Mulher Gato.
e a ação digital vergonhosa. Esse filme é outro que já nasceu cercado de polêmica. Desde o roteiro que mudava a história original dos quadrinhos, até a atriz que interpretava a Mulher Gato, que não tinha nada a ver com a Selina Kyle dos quadrinhos. Mas o pior de tudo veio nos efeitos visuais do filme. Eles decidiram substituir a atriz por um modelo digital nas cenas de ação, e isso foi um baita erro. O CGI parecia um bonecão pulando pela cidade, feito de borracha, sem nenhuma textura, sem nenhum peso e sem nenhuma conexão com o cenário. Fora a movimentação absurda, que toda vez que ela corria, pulava ou girava no ar, parecia que ela estava deslizando de maneira artificial, como se estivesse sendo animada por um videogame. O corpo dela contorcia de um jeito bem bizarro, sem respeitar nenhuma lei da física. E até as feições dela eram lisa e digital, fazendo com que cada cena parecesse um desenho animado mal renderizado. Fora o uniforme dela, que parecia deslocado e sem textura no corpo dela. Era como se fosse um couro, só que ele refletia a luz de uma forma diferente, de um jeito que não acontece na vida real. E isso era algo que quebrava totalmente a imersão do público. Mas no fim, o CGI só agravou as outras coisas que tinham errado nesse filme. E a cena de ação, que era pra ser o ápice do filme, acabou se tornando a maior piada. E ninguém levou esse filme a sério. E até hoje ele é considerado um dos piores filmes de super-heróis já feitos. E agora o nosso campeão incontestável, ou perdedor incontestável, né? Em primeiro lugar, Cat, o horror digital. O filme, que era para ser uma adaptação cinematográfica de um dos maiores musicais, poderia ter sido um espetáculo visual e tecnológico, mas acabou se tornando um dos maiores desastres de CGI da história do cinema. E na minha opinião é o maior, né? Por isso que tá em primeiro. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Assim, a ideia de capturar o movimento e transformar os atores em uns gatos humanoides parecia promissora no papel até, mas no final das contas acabou virando um pesadelo. E o grande erro no final das contas foi fazer com que os atores parecessem felinos, mas sem perder as feições humanas. O resultado disso foi uma aberração digital, com o corpo dos atores cobertos de pelos mal renderizados e uns rostos de humano flutuando no meio desses pelos sem textura nenhuma e em proporções bizarras. E o que eram para ser uns gatos fofos acabaram virando umas criaturas meio bizarras, causando até nojo em algumas pessoas pelo que eu vi na internet. E para piorar tudo, a pós-produção desse filme foi uma bagunça. O filme chegou no cinema sem ter terminado, e com uns erros grotescos de, mãos humanas visíveis nos gatos, que eles simplesmente esqueceram de aplicar o CGI. E até algumas cenas onde os pelos dos personagens sumiam do nada. A recepção desse filme foi tão horrível que eles tiveram que lançar uma versão corrigida dias depois após a estreia. Uma coisa que é praticamente inédita no cinema. Eu, pelo menos, não me lembro de ter um relançamento assim. E por causa desse CGI horrível, esse filme é um dos mais ridicularizados de todos os tempos. A crítica odiou, o público odiou, os próprios atores odiaram, ninguém gostou do filme. Se você colocar pra um gato, ele vai odiar. É mesmo, é? E essa foi a nossa lista dos piores desastres de CGI no cinema. E olha, tem muitos outros exemplos por aí. Se você quer que eu faça outro vídeo citando mais filmes, comenta aqui embaixo. E antes de sair desse vídeo, não esquece de comentar também qual o pior CGI que você já viu no cinema. E é isso, se você curtiu o vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E é isso, fui!